English Class 6 Part 3. Essa é a terceira de uma sequência de 3 aulas falando sobre numbers. Então na Class 1 a gente viu numbers from 0 to 12, de 0 a 12. Part 2 from 13 to 99. Dos 13 até o número 99, a gente aprendeu que apenas 2 sufixos cobrem todos esses números. And today we are going to talk about the large numbers. Então hoje é a vez dos números grandes. Centenas, milhares, milhões. Te confundem ainda antes de falar esses números? Stay tuned! Com apenas 3 palavrinhas a gente pode cobrir todos os large numbers in English. Só 3 palavrinhas e uma única técnica e a gente cobre todos os números grandes em inglês. Vamos conhecer essas palavras? 100, 1000, million. Essas são as 3 palavras que a gente precisa para centena, milhar e milhão. Mas como assim? 100, 1000, million. Vamos visualizar o som que a gente está pronunciando? Letter U, pronunciation 100. 100. Repeat. O-U, pronunciation O? No. Pronunciation ow, ow, like a dog, ow, ow, a dog barking, ok? Tipo um cachorro em português, é o mesmo som, rima, ow, so, 1000. Lembra do som do TH, que é uma consoante, um som de consoante que existe na língua inglesa e não existe na língua portuguesa? Se você não se lembra, na Class 4, Part 1 and 2, eu expliquei a respeito do som do TH. É um sopro em que a ponta da língua toca os dentes superiores. 1000 ou 1000. Million. I-O-N. Pronunciation. Então, peraí, não tem som de O, que eu tô vendo O, tô querendo colocar o som do O ali naquela palavra. É por isso que você tá falando errado. Não tem som de O aí, viu? Como saber quando usar o 100, o 1000 e o million? É bem simples. Vamos fazer uma contagem de casas ou de números, né? Dígitos, após o algarismo que você quer falar. For example, vamos considerar aqui um número X, um número qualquer. For example, number 2. 1, 2 digits. 1, 2 digits. After number 2, I repeat the number 2 and I put 100. So, 200. Como é que eu falo então esse número em inglês? Eu repito esse algarismo aqui e como são 2 casas decimais, eu acrescento a palavra 100. E o nativo de inglês que estiver me ouvindo vai entender que depois do number 2 tem 2 dígitos, 2 outras casas decimais. Um outro número qualquer. 4. Why not? After 4, I count 1, 2, 3 digits, right? So, how can I say 4.000 in English? 4,000. O nativo do inglês vai entender que 1000 significa que tem 4 dígitos após number 4, o número 4. Então, são 4.000. Look at this option here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits. After number 8, for example. How can I say 8 milhões in English? 8 million. Agora, se liga nos detalhes, pessoal. Eu não vou colocar essas palavras 100, 1000, million no plural. Eu não vou colocar 8 millions, ok? Or 4,000.
Por quê? Porque como todo adjetivo em inglês, elas não vão ter plural, ok? Então você pode colocar um número no plural, como 8, e colocar million no singular, manter no singular, ok? Então se fosse one, seria 1,000,000. Sendo 2, 3 ou 8, 8,000,000. Da mesma forma, 4,000, não 4,000s, com S indicando que é plural, ok? 200, não 200s, indicando que seja plural, ok? Então, essas são as três fontes de erro desses números, ou de confusão desses números. Número 1, a pronúncia. Letter U, pronunciation 100. OU, pronunciation ow, 1000. ION, pronunciation million, não million, ok? Seu million. Número 2, a contagem do número de dígitos que tem após o número que você quer dizer. Por exemplo, no ano de 1500, eu posso falar 15, 1, 2 digits, 15, 100. Em inglês eu posso falar assim. Em português eu acho que a gente não diria 1500, né? Acho que não ia ficar, não é bem assim que as pessoas usam. Deu para entender? A ideia vale mais do que a tradução ali ao pé da letra. E a terceira fonte de erro, digamos assim, são os plurais. A gente está falando de números grandes e, portanto, eles têm grande quantidade, é mais que um, mas 100, 1000 e million não recebem S para indicar plural, ok? Quanto aos números grandes, como formá-los? Você se enrola de vez em quando? Então, hoje a gente vai resolver esse probleminha nessa aula. Tá pronto? 386. Number 3, 1, 2 digits. 300. 86. Essa é uma técnica que a gente pode usar de decompor os números para que você possa aprender a falá-los de uma forma mais rápida e sem erro, sem confusão. Toda vez que você quebra esses números em números menores, centenas, dezenas e unidades, e você fala todos na sequência, você tem um jeito correto de falar em inglês. Então, esse número aqui se pronuncia em inglês 386, como se fossem 3 números separados em sequência. Já tinha prestado atenção nisso? Já conhecia essa técnica? É assim que você fala? É assim que você pensa para pronunciar os números grandes em inglês? Qual é a técnica que você usa? Vamos ver um número maior ainda. 22.386. Você está vendo uma vírgula aqui. E lembrando, tá? Que as milhares e os milhões em inglês são separados por vírgula, não por ponto, como em português. 22.386. Como eu faço? A mesma técnica. 22.000. 22. 1, 2, 3. 1000. So, 22,000. E aí eu volto aqui. 386. Eu estou decompondo todos eles. E a letra C? 670223886. Eu falei ou, porque muitas vezes quando a gente fala o logaritmo assim, de dígito em dígito, ao invés de falar zero, se fala ou. Mas tem lugar que fala um zero, então você pode optar, tá? Se alguém fala ou, você já sabe agora o que significa. A mesma técnica. 67, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 67 million, 6 digits, million. 22, 1, 2, 3, 1000, 386. E o 67? É bem fácil. 67. A mesma técnica. Então é só você ir decompondo, ou seja, pegar aquele primeiro algarismo e colocar cheio de zeros atrás para fazer um número redondo mais fácil, assim ou assim. E aí você vai falando todos esses números em sequência como se eles fossem números separados, mas todos juntinhos numa frase só. Bem simples, né?
Era assim que você praticava a pronúncia dos números, dos large numbers, dos números grandes em inglês? Você tem alguma outra técnica bem bacana, bem poderosa, assim, uma estratégia que ajuda ninguém mais a errar? Coloca nos comentários, a gente quer saber. É uma comunidade de pessoas que quer aprender e ensinar inglês da melhor maneira e da forma mais fácil possível. Então, se você puder contribuir para o nosso aprendizado, vai ser ótimo ver a forma que você usa para pronunciar os large numbers in English. Se você gostou da aula de hoje, você já sabe o que fazer, né? Deixa um like aí pra mim, tá? Para mais aulas como essa, inscreva-se no canal High English Classes, com aulas semanais. A gente está falando sobre números e a gente vai terminar todo o Elementary Level, que é o nível elementar, o nível mais básico, onde você vai conhecer os elementos básicos da língua inglesa, para depois a gente ir para o Basic Level. Então continua com a gente, vem ser aluno da High English Classes. É um curso inovador, online e totalmente gratuito para você. I'm MC, this is High English, Class 6 Part 3. See you next video.